Quais são os principais direitos do paciente e quais são as leis que asseguram esses direitos? Entre as questões do direito à saúde e os direitos da segurança social, que ambos são direitos económicos, sociais e culturais que estão previstos na Constituição de Cabo Verde, nos artigos 70 e 71. Desse modo, podemos dizer que quando uma pessoa tenha ficado doente, ela está, em princípio, numa incapacidade temporária, que poderá ser de longo prazo, ou que poderia, inclusive, desembocar numa incapacidade definitiva. Mas a lei lhe reserva um conjunto de direitos e podemos ver se a pessoa está inscrita numa modalidade de regime de proteção social que poderia ser de proteção social obrigatória, são quando as pessoas são pensionistas ativos que pagam a contribuição mensal a favor do INPS, depois, quando resulta uma situação de uma incapacidade em função da doença, tem, por exemplo, um subsídio de doença. Daí podemos dizer que poderá ter os tais subsídios de doença, poderá ter, digamos, direito de uma assistência médica hospitalar, poderá abranger o benefício de uma evacuação médica, nos casos em que um centro de saúde ou um hospital central, por exemplo, não ofereça as condições de um tratamento condigno, a pessoa poderá beneficiar de uma evacuação médica, por exemplo, exterior. Aí é claro que goza desse direito de evacuação médica e também outros direitos que poderá ser obter um subsídio de transporte ou de hospedagem, a não ser também poderá beneficiar do acompanhamento de um familiar durante esse tratamento. Já, por exemplo, vendo a Lei de Bases de Saúde Pública, elenca num dos artigos, artigo 23, um conjunto de direitos que é designado Estatuto dos Utentes. Então, direito a ter informação, direito até a uma alternativa de tratamento e diagnóstico, direito a um cuidado de saúde de qualidade. E, é claro, essa mesma lei estabelece uns limites em termos de qualidade desse cuidado de saúde. O Estado tem a obrigação de garantir esses direitos, mas numa medida do possível daquilo que o Estado consegue fazer. Portanto, o Estado não vai fazer de tudo para garantir, vai garantir na medida da reserva do possível de que o Estado pode fazer. Por isso, essa lei de proteção de dados tem um artigo que limita esses direitos, por exemplo, a um cuidado de saúde de qualidade, em função dos limites que resultam da capacidade financeira do Estado, ou da capacidade que tem a ver com os recursos humanos ou até com os meios tecnológicos. O paciente pode beneficiar desse cuidado de saúde mesmo não estando inscrito no regime de proteção obrigatória? Em termos amplos, podemos dizer que são os conjuntos de direitos que a lei reserva às pessoas quando estão numa situação de doença, que seria uma incapacidade temporária de prestar a sua atividade, por exemplo, laboral. Mas há pessoas que nem sequer trabalham. Para poder dizer que se as pessoas gozam desses mesmos direitos ou não, em princípio daí tem que estar pelo menos beneficiado daquilo que resulta do regime das bases da proteção social, que isso é designada de rede de segurança, ou seja, ela senta numa base de solidariedade e uma distribuição dos benefícios que resultam da proteção social. Quando uma pessoa não tem condições, o Estado tenta garanti-lo nessa rede de segurança, mas essa rede de segurança tem os seus meios de financiamento, que indiretamente poderá beneficiar daqueles que estão inscritos no regime de proteção social obrigatório, ou também até digamos, do orçamento do Estado. O Estado desvia parcelas de contribuições, digamos assim, o financiamento para essa rede de segurança funcionar para as pessoas que não têm condições de se auto-garantir a sua proteção social. Como é que varia o período de assistência social? Por exemplo, no regime jurídico de proteção social, em termos a trabalhadores por conta de outro, aquele que trabalha, por exemplo, de forma subordinada, acaba por pagar a sua contribuição e a entidade empregadora paga uma percentagem também, a favor, por exemplo, do INPS. Caso resultar na doença da pessoa, há um período longo de garantir esse subsídio de doença durante esse tratamento, e poderá abranger um prazo de 3 anos, salvo erro. Já diferente na proteção já das pessoas que trabalham por conta própria, tem um período mais reduzido, que poderá ser 365 dias, ou seja, durante 1 ano.
Mas as pessoas que não estão inscritas, ou que não contribuem, porque não têm, porque existe uma falta de capacidade de contribuição, ou seja, não tem um meio de autossustento e que ele possa garantir a sua autoproteção social, pode beneficiar desse regime que é da rede de segurança. Mas a lei não especifica diretamente qual é o prazo, se aplica os prazos da proteção que é devida na proteção obrigatória de trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria. Portanto, aí também funciona, é claro, aquele princípio da reserva do possível. Claro que o Estado tem de garantir essa igualdade e solidariedade em termos de proteção social, mas o Estado tem uma base de limitar, até em termos do tempo e das melhores condições, simplesmente para dizer que não há, por exemplo, recursos humanos disponíveis ou não há os meios tecnológicos disponíveis que garantam a qualidade de tratamento. No caso de incumprimento desses direitos, o que fazer e onde recorrer? A lei lhe reserva meios de reação que pode ser exercido de forma individual ou coletiva, nomeadamente apresentando uma petição. Pode apresentar uma petição nos órgãos de soberania, salvo nos tribunais que não é admitida uma petição, mas perante o Governo, ou perante uma Assembleia Nacional, ou até perante o Presidente da República, pode apresentar uma petição reclamando desse tratamento. Ou também pode apresentar uma reclamação mesmo administrativa junto ao Governo, ou também pode apresentar queixa. E, em último caso, se a violação do seu direito a interesse for de uma forma tão lesiva que talvez lhe colocou numa situação de perigo à sua vida ou à integridade física de forma irreversível, pode até inclusive apresentar um processo no tribunal contra o Estado, de forma que o Estado omitiu o seu dever e não lhe garantiu, digamos, uma proteção adequada em termos dos cuidados de saúde.